fica marcado para mim de vocês aqui no podcast é realmente a humanização que vocês trazem para o direito. Acho que a palavra que me vem à mente é acessibilidade. Assim como a alienação parental, há uns anos atrás ela não era de conhecimento nosso. Sim. Ninguém falava de alienação parental e não sabia quais eram os impactos da alienação parental. Olha aí, ó. Hoje a gente sabe. Hoje a gente fala. Sim. E acredito que também essas questões de impacto psicológico também estão vindo. Acho que a gente vive também um momento de transformação no sentido de questões que antes não eram levantadas, hoje são levantadas. Então, acho que tem também essa questão de trazer essa clareza ali, né, para esse aspecto, né? A alienação parental é praticada também, infelizmente, na maior parte das vezes, né, do término de uma relação. Até que as pessoas criem consciência de que elas não estão prejudicando pessoas que elas amam, né? Prejudicando então, os próprios filhos, os próprios né? filhos. E é uma coisa interessante que a gente até estava conversando, que a alienação parental, ela não é praticada necessariamente pelos genitores, né? Ela é praticada pelos avós, muitas vezes. Ou por qualquer familiar que conviva com a criança, né? Um adulto, um responsável, Sim. né? Não necessariamente só o pai ou a mãe. O pai ou a mãe. Então se estende ainda para outros adultos que deveriam ter consciência também, Exatamente. né? E acabam não tendo. Agora tem uma outra questão que também eu acho que é muito interessante, que a doutora estava me explicando com relação à linguagem, sobre uma modernização ou facilitação da linguagem. E eu queria que vocês explicassem melhor para a gente o que significa isso, o que seria esse projeto de vocês. Nós já faz um tempinho que nós vínhamos conversando em modernizar nossos contratos, nossas procurações e petições, né? De uma forma que ficasse uma forma mais visual, mais clara para um leigo ler e entender. Porque hoje em dia a gente passa um documento para um cliente, por exemplo, para assinar um contrato, uma procuração. No primeiro momento é um impacto, né? Meu Deus, eu tenho que assinar isso. O que isso vai fazer? O que isso quer dizer? A gente tenta fazer com as palavras mais claras possíveis. Acessíveis, e mais talvez. acessíveis, exatamente. Mas ainda fica aquele medo, aquele receio de tu assinar um documento. Então, a gente vinha já com esse projeto há um tempo e pensando em o que a gente pode fazer para modernizar, para facilitar o entendimento. E acabei que reencontrei uma colega minha do colégio, a doutora Fernanda, e ela está fazendo isso, ela está dando aula sobre visual law. O que é, né? É para modernização das petições, para ficar de uma forma mais clara, mais visual, usando elementos gráficos no corpo do texto, né, da petição. Não só um texto gigantesco ou uma petição de 20 páginas com o que a gente chama de juridiquês, né? Palavras mais claras, mais acessíveis, para se ter uma leitura mais dinâmica. E ela vem com isso já há bastante tempo, né? Ela recebeu várias premiações em concursos de petições do Estado. E eu acredito que vai ser bem instrutivo para nós. Nós vamos promover um curso lá no escritório sobre o visual law. Para outros outros colegas, exatamente. aberto para outros colegas. Nós vamos abrir, então, no dia 24 de junho, é um sábado pela manhã. Vão ser 2 encontros. Neste primeiro encontro vai ser a parte mais teórica, ela vai passar todos os conhecimentos, explicar como é que funciona, definir, dar dicas, etc. E nós vamos combinar com a turma, no dia 24, um segundo encontro. Que vai ser para quê? Para a gente ter um tempo para poder aplicar o que ela nos ensinou e nesse próximo encontro vir com as dúvidas. Tipo, a gente está aplicando, mas aqui eu não entendi direito, como é que eu posso fazer tal coisa? Então, vão ser 2 encontros que eu acredito que vão ser bem interessantes. Ela é uma excelente profissional e vai ser bem, assim, vai nos ajudar bastante a melhorar essa dinâmica. Porque hoje em dia até os juízes não querem ler mais uma petição de 20 páginas. Sim. Vocês sabem, né, que eu tenho na família uma pessoa muito próxima, que é o meu filho, né? E eu, particularmente, só assino qualquer coisa. Eu vou comprar uma coisa... Tem um contrato para assinar, eu passo para ele, no caso, porque eu tenho muito medo.
Porque tem uma determinada palavra que mesmo que você vá buscar ali no dicionário o que significa, ainda você não entende o contexto daquilo. Sim. Às vezes eu não consigo entender se aquilo é sim ou não. É isso que a gente não quer mais consigo fazer. entender o que tá escrito. E olha, gente, eu tenho um certo entendimento das coisas, né? Mas realmente, às vezes é complicado. E Sim. contratos longos, às vezes é muito complicado entender o que aquilo implica. Claro que alguns documentos é necessário que, Sim. enfim, né, como que conste. Mas no que a gente puder facilitar a linguagem para aproximar até as pessoas da própria questão jurídica, para não achar que o advogado tem que fugir de advogado. Porque existe a advocacia preventiva também, né? Como tu faz com o Eu confesso doutor. que assim, quando o Matheus falou que queria fazer o direito, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu falei, gente, Sim, preciso de um tradutor, nem que seja um tradutor. Um tradutor na família dessa linguagem, enfim, dessas possibilidades. E o que fica marcado para mim de vocês aqui no podcast é realmente a humanização que vocês trazem para o direito. O cuidado que vocês têm com as pessoas ao ponto de criarem um curso para tentar simplificar as palavras para que facilite o processo. Então, para mim, Renato, o que fica aqui do episódio é que realmente elas têm essa... Elas querem facilitar o acesso, na realidade. Facilitar e a inclusão de todos até em relação a alguma interpretação, trazer uma linguagem acessível. Acho que a palavra que me vem à mente é acessibilidade. É trazer acessibilidade para todos. É assim. o que a gente gosta de dizer, que nós temos empatia, né? Principalmente. E isso também não é só em relação aos nossos clientes, né? Mas é também em relação ao juiz, para otimizar a leitura do juiz e agilizar o processo, o tempo de duração do processo. Porque se ele vai ler uma petição de 20 páginas, cheia de palavra complicada, que vai confundir toda a história, ou ele vai ler lá uma coisa mais enxuta, mais clara, com imagens que ele vai poder visualizar a história, vai facilitar para nós também. E a tramitação do processo também. Porque a gente sabe que o nosso judiciário, na realidade, a gente diz que é lento, né? Pelo menos existe uma ideia que seja lento, mas é que ele é extremamente sobrecarregado. Exato. Essa é uma realidade, né? É. Ele é extremamente sobrecarregado e eu acho que quando a gente consegue resolver de uma forma amigável, as coisas se resolvem de um jeito mais rápido, né? Com certeza. Com certeza. Mais rápido e menos gravoso. Até no próprio judiciário, né? Quando eles recebem uma petição de acordo, tu tem uma certa preferência para liberar aquele processo de uma vez. Pra ir mais rápido. Exatamente. Esses dias nós fizemos que era uma exoneração de pensão, né? Nós conseguimos fazer um acordo. O pai e o filho foram lá, fizeram um acordo. Tá, eu não quero mais pagar a pensão, eu aceito não receber mais a pensão, tudo certo. Eu não queria, ele não pôde, ele não tinha condições. Mais, ele não porque tinha... as condições mudam muito. Sim. E aí as coisas se invertem, né? Ele ficou doente. Mais, então, o filho tem melhores condições, então inverteu ali o papel. E por que o pai ia permanecer com aquela obrigação perante a justiça de ter um desconto dali de uma pensão, se o filho mesmo já não queria, né? Então ali é só pronto, é conversa, vamos os dois, não precisa cada um ali buscar, né, um uma profissional, via. tal. Então tudo bem, os dois então em acordo, aí foi bem rápido, né? Acho que foi em um mês nós conseguimos a homologação do acordo. Isso, assim, não pronto, é uma né? regra, Sim, né? sim, mas é o que pode acontecer. Exatamente, pode acontecer. Mas é algo possível. Possível. Dentro do Possivelmente Podcast. O impossível é apenas uma questão de opinião.